Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí na terceira semana de inovação da CPTM. Eu sou a Fernanda Papassoni, sou advogada aqui no Departamento Contencioso e hoje tenho a honra de estar junto aqui com o professor Lourenço, que é professor em Segurança Cibernética e Sistemas Computacionais no ITA, com o Dr. Leandro Bissoli, sócio no escritório PEC Advogados, um escritório especializado em Direito Digital, com a Olivia Nishiyama, que é a nossa DPO aqui da CPTM, e o José Barsi, que é o nosso gerente de TI. Sejam muito bem-vindos, tá? A nossa conversa hoje aqui é sobre cibersegurança e o direito digital. Um tema importante, muito atual. Então, quando falamos, né, de inovação, a gente também está falando de dados, e quanto mais nós avançamos em tecnologia, mais também precisamos falar em segurança. Então, vamos lá, contem para nós, Lourenço, Barça, aí, o que que é a cibersegurança, qual que é a importância? Tá. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né? E para a gente começar sobre cibersegurança, né? Cibersegurança, é, se o pessoal me pergunta, né, o que é cibernética, porque a gente coloca esse prefixo antes, né, cyber, né? Cibernética vem assim lá da década de 40 e tal, do estudar os sistemas, seja o sistema mecânico, sistema biológico, sistema elétrico e tal. Só que com o passar dos anos, passar do tempo ali, principalmente na década de 80 para cá, 90 e tal, o cibernético, o espaço cibernético, ele começou o espaço digital começou a ser referenciado como cibernético. Então, quando a gente entra nos anos 2000 para cá, quando fala cyber, ou ciber, né, está muito relacionado com esse espaço digital, que coincidentemente a gente tem hoje como digitalização, né? E, então, quando a gente fala cibersegurança, significa, então, segurança relacionada a esse ambiente mais digital. Então, como que a gente pode proteger os nossos dados, mas também tem um mindset, uma visão, né, de ataque, visão de defesa, visão talvez de exploração, que seria no sentido como se fosse ciberespionagem, alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente fala segurança cibernética ou cibersegurança, a gente está nesse mundo aí que envolve privacidade, envolve segurança do mundo digital, também do meio físico, né? A gente, hoje, a importância disso, de você ter tratar na empresa, é que eu costumo falar são três pilares, né? A parte de sistemas, a parte de usuário e a parte de infraestrutura que você tem, elas têm que se correlacionar, que é uma independência da outra, né? Então, aqui na CPTM a gente fez um trabalho grande de melhorar nossa infraestrutura para proteger todo o ambiente, fez um treinamento e fez proteções ao usuário que são necessárias com bloqueio de acessos não permitidos, e a gente está implementando vários sistemas para controle de acesso interno, alguns acessos que não são adequados, que o usuário possa fazer, ou ele pode receber um e-mail e clicar numa coisa que não deve. Você pode também acessar sites que são maliciosos, instalar programas dentro da empresa. Então, também é uma parte que a gente está cuidando bastante de perto, porque o mundo está muito agressivo em relação à vulnerabilidade, principalmente de ransomware, né? Tem uma estatística que mais de 2/3 das empresas foram, pelo menos, teve ataques de malware durante o ano de 2022. E se você não fizer um trabalho bem feito, seus dados ficam expostos, aí vai gerar todo o problema para a empresa, né? Tem a parte legal, né? Que por isso que a gente tem um apoio jurídico sempre perto, tem a parte de dados que precisa cuidar, porque você tem que prestar contas dos dados tanto de usuário como de o próprio usuário do trem, que são nossos clientes, os dados pessoais que as pessoas acabam mantendo dentro do computador pessoal, até mesmo o celular, né, que o celular é corporativo. Você precisa ter esse cuidado até com o celular que você disponibiliza ao funcionário. E hoje já virou ferramenta de trabalho. Tem grupo de WhatsApp, tem o Teams que você acessa. Então, você tem que pensar globalmente em tudo que o funcionário pode fazer, em que ferramenta que você tem para apoiar, para você detectar as vulnerabilidades e tomar as ações necessárias, e o tratamento de dados, que dado que ele pode disponibilizar, ou os sistemas que interagem com outras empresas do Estado, a gente que tem muita comunicação com o sistema de empresas do Estado. Então, tudo isso tem que ter uma preocupação do dia a dia nosso na área de TI.
Sim, sim. E, bom, e como a gente estava até conversando antes, né, à medida que a transformação digital ela também ela avança muito rápido, né, a legislação brasileira ela tem que acompanhar essa evolução, né? Exato. E esse tema, quando nós falamos em segurança cibernética ou cybersecurity, parece que é algo que é corporativo, né? Parece que é algo que está na empresa, mas não está na empresa, está no nosso dia a dia também, como usuários da tecnologia. Quando nós falamos aqui que eu estou falando de segurança cibernética, eu estou falando que eu estou inserindo controles de segurança no meu dia a dia. E aí, para os nossos, aqui, quem está nos acompanhando, colocar a senha no dispositivo, tomar cuidado com quem que você clica, com quem que você se relaciona no ambiente digital. Todos esses comportamentos seguros também estão ligados à segurança cibernética. Então, desmistificando, porque parece que é algo que é muito complexo ou caro, né? Nossa, e não deixa de ser, né? Que também um investimento alto, mas a segurança cibernética também está ligada ao nosso dia a dia no uso dessa tecnologia. E aí puxa o gancho dos desafios do direito digital, da legislação. A legislação, e o processo legislativo, ele não é tão ágil ou veloz quanto a evolução tecnológica. Provavelmente, aqui, os nossos ouvintes, quem está acompanhando, já ouviram falar de inteligência artificial generativa, uso de inteligência artificial. Pessoal, isso aqui a gente está falando que caiu no usuário, né, para o nosso conhecimento, há poucos meses atrás. Se a gente for falar, no começo do ano, isso virou tema. Em um mês, gerou o maior volume de usuários que adotaram essa tecnologia. Não tem como esperar que o legislativo, em si, o processo legal, estaria já trabalhando numa regulamentação. Não, estamos estudando. Né? Se nós pegarmos aí o direito digital é um pouco isso, né? É com que os profissionais, não apenas os advogados, mas todo esse sistema de profissionais que atuam, então, o procurador, o Ministério Público, os magistrados em si, conheçam cada vez mais tecnologia para que o conhecimento da tecnologia auxilie eles no dia a dia, para a tomada de uma decisão, né, numa ação judicial, para recomendar para os clientes boas práticas, conhecer tecnologia, controles de segurança. Nós falamos, e recentemente até, foi colocado como obrigatório no currículo das faculdades, no direito digital. A Patrícia Peck, que é a sócia fundadora do escritório onde eu atuo, ela cunhou, de um certo modo, o termo que é a evolução do direito, né, o direito digital. Por quê? Na verdade, é uma área que ela está em todas as áreas do direito. Falamos de direito de tecnologia no tributário, no criminal, se nós pegarmos o criminal, tem legislação que tipificou delitos desde 2012. Falamos de civil na responsabilidade, falamos em todas as áreas do direito, até na área da aviação, quando a gente vai falar de drones, de tecnologias embarcadas. Então, tudo hoje envolve tecnologia. E cada vez mais os profissionais precisam conhecer tecnologia. Com certeza. E, assim, o que eu acho interessante, o que a LGPD trouxe, assim, porque, de fato, a cibersegurança é algo que existe já faz um tempo, né? A legislação tem evoluído. E a LGPD trouxe uma questão da autodeterminação informativa, né? Um ponto importante, que é esse conceito da gente ter o controle e o poder sobre os nossos dados. Então, a gente fala, os nossos dados estão aí, mas a gente tem o poder de escolha se ele deve ser público ou não, o que a gente... Então, tem essa preocupação, eu acho que com a LGPD. Então, ela trouxe essa questão aí para a gente também se preocupar aí na questão da cibersegurança, né? Então, a segurança da informação também, né? Do nosso poder, do nosso poder. Do dado, da importância do dado pessoal, que não é uma coisa que tem que estar aí exposta. Muda até o discurso das empresas, né? Porque a empresa falava assim, não, minha base de dados, né? Os meus dados. Não são mais seus dados, você agora controla esses dados, mas o dado pessoal é do titular. Perfeito, né? A regulamentação trouxe, de novo, o titular para o centro dessa discussão. Sim. Olivia, aproveita então, já conta pra gente como que foi aqui a criação, né, da adequação, implementação da LGPD na CPTM. Tá, então, assim, contando um pouco, fui nomeada em janeiro de 2021 a DPO, aqui encarregada de dados da CPTM, e até o final do ano, em novembro de 2021, teve a criação do Departamento de Privacidade e Proteção de Dados, e uma das funções, assim, né, como encarregada, a gente tem a função de ser o canal de comunicação entre o titular,
de dados, o controlador, que na maioria das vezes é a CPTM, a NPD, enfim, mas também tem essa questão de criar um programa de governança de dados, de ser né, a área que vai implementar a conformidade da LGPD aqui na CPTM, né? E aí a gente fez muitas ações aí de conscientização, que é muito importante, adequações normativas, né, junto com o jurídico dos contratos também administrativos, enfim, então tem toda uma ação que a gente atua. E uma coisa interessante aí, trazendo para a questão de segurança, é o conceito de privacy by design, né? É algo que a gente tenta implantar aqui, que é a privacidade desde a concepção dos projetos, privacy by default, que é, né, como padrão, enfim. Então, todos os projetos novos que surgem ou que já estavam rodando, mas que a gente ainda não tinha discutido, é trazer para o departamento para a gente discutir como que a gente garante a privacidade nesses projetos. E isso auxilia, né? Então, tipo, um dos conceitos, minimização de dados. Então, coletar o menos dados, né? Só os dados necessários para o tratamento. Porque é algo que a gente não tinha essa cultura, né? A gente vai lá, coleta todos, faz aquela ficha funcional, né? Assim, quando vai cadastrar alguma coisa, hiperextensa, nome da mãe, nome do pai, enfim, coisas que para finalidade às vezes você não precisa de tudo isso de dados. E isso tudo auxilia aí na questão de ter menos dados, saber onde eles estão armazenados, não deixar em qualquer lugar, né, os dados, tipo, coletar, como que você coleta, já preenche no sistema, não vai deixar. Então, todo esse trabalho que a gente tem feito aí de conscientização e de adequação das normas, processos, enfim. Uma coisa que acontece muito no nosso dia a dia da TI são solicitações de conexões de sistemas, outros sistemas de outras áreas, e principalmente de terceiros, com os nossos sistemas. Então, essa informação de dados. Então, toda hora chega, olha, eu vou contratar um sistema que tem uma finalidade de atender o maquinista. Só que ele fica externo. Então, você precisa pegar dados do sistema de RH, tem que pegar dados do financeiro, dados... Então, normalmente o pessoal quer dado à vontade. Falei, não, está disponível, eu quero acessar tudo que você tem aí. E desde que começou o trabalho de LGPD, a empresa, a tecnologia, a TI da empresa nunca fornece dados sem antes consultar a área de proteção de dados. Como é que foi feita essa interação? Para não ter vazamento de dados e a gente ser penalizado por isso, né? Que esse é o grande risco. As pessoas falam assim, não, eu vou disponibilizar e dá tudo bem, vai dar tudo certo, não vai causar nenhum problema, não. Mas tem a parte você pode ser penalizado por disponibilizar dados incorretamente, né? Então, tem todas as normas que têm que ser seguidas. Então, acho que todo gestor de TI tem que ter essa visão. E é um grande desafio que, para a DPO aqui, para todos os DPOs, quer ser esse maestro do programa de privacidade. E as pessoas, em especial os colaboradores das empresas, terem vamos dizer assim, a sua posição nesse jogo, né? Porque o programa de privacidade, ele funciona com as pessoas. Ela funciona como uma maestra aqui. Ela organiza as ações, os planos e tal, mas o programa de privacidade, ou seja, as boas práticas, os controles, posso fazer isso com esse dado pessoal ou não? Está na área que está atuando com aquele dado. E aí, trabalhar como você falou muito bem, no conscientização, levar o conhecimento de todos, reforçar essas práticas de privacy by design, privacy by default, e entre outras, e incorporar isso no DNA aqui do time, né? É fantástico. E é um dos maiores desafios do encarregado de dados dentro de uma companhia do tamanho como vocês são. E a tecnologia, ela é uma habilitadora disso, né? Então, ela provê mecanismos para você fazer, né? Então, tem uma certa disponibilidade para isso. Então, tem esse desafio muito grande, que é o que a gente, dada a tecnologia, dada a habilidade que a gente tem de manipulação desses dados, qual a melhor forma de fazer isso, garantindo desenhar um sistema com privacidade como padrão e seguir nessa linha é importantíssimo, é um desafio muito grande, né? Mas com um monte de incertezas, né? Digitalização que a gente está vivendo agora, um volume de dados e acesso, interligação dos sistemas, como a gente nunca antes viu, né? Então, na hora que você junta, vai combinando tudo isso, a complexidade desse sistema mais global aumenta muito, né? E é interessante, é que vocês utilizam, e o nosso ouvinte aqui também deve já ter percebido isso, que esse controle de segurança, né, se a gente for pensar num programa de privacidade, a gente vai ter lá os controles administrativos, políticas, normas, procedimentos, o que eu faço, o que eu não faço, controles, vamos dizer assim, físicos e tecnológicos, e depois o treinamento, a cultura. E cada vez mais, e aí esse é um gancho que você trouxe muito bom,
essa tecnologia ou esses controles tecnológicos estarem cada vez mais sabendo sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos hábitos. Para quê? Para que ele, não para ele nos controlar, mas para ele ser o meu, vamos dizer assim, o meu guardião até do tipo, Leandro, você tem certeza que você vai clicar nisso? Você nunca clicou nisso. Leandro, você tem certeza que você vai mandar o e-mail essa hora, cara? Pô, já passou de expediente, não é? Cada vez mais a tecnologia e os controles de segurança estão vindo para nos apoiar. Exato. Né? E tem o desafio humano também, né? Porque quando você coloca essas barras, essas proteções, o sistema está mais usável? Às vezes não. Com o aumento de segurança, ele se torna menos usável. Como o ser humano culturalmente, como ele reage a isso? Então, acho que tem um impacto também cultural de nós, seres humanos, como um todo, né? Como que a gente lida com esses novos mecanismos, os novos dispositivos ou habilitadores aí de proteção que a gente pode o tal do disponibilizar. user experience, né? Do usuário no uso dessa tecnologia. Você não balancear ali, aumenta a segurança ao máximo, perde totalmente o user experience. É isso aí. Diminui um pouco. Qual o limiar, qual o balanceamento? É difícil. Né? A gente fez um trabalho esse ano de conscientização do usuário. Botamos fundo de tela explicando as medidas de segurança que a gente tomou, bloqueou muita coisa, acesso remoto. Acesso remoto é muito utilizado pelos reis para poder fazer disseminação de vírus, né? A gente criou o conceito de Zero Trust, que nenhuma rede confia em outra rede, então a gente limitou os serviços por redes, então a gente, como a CPT é uma empresa muito grande, ela tem diversas redes, então cada rede só pode conversar com a rede que precisa ter o destino da conversa. Então, é um sistema, você fala assim, a rede daqui desse prédio pode acessar um sistema que está lá na outra rede. Então, a gente montou esse conceito, que é bastante importante. E bloquear o máximo de coisa possível. Por exemplo, hoje em dia é muito comum você, até em filme aparece, né? Você conectar no USB do teu computador e aparece um monte de coisa bonita na tela, no filme, né? Parece não pode mais. Infelizmente, não é possível. Mas é verdade, não é tão bonito que nem no filme, mas ele conecta e pior é isso aqui, não aparece, né? Você coloca lá e silenciosamente ele tomou conta da sua rede e você nem percebeu. Não vai ficar na tela bonitinho aparecendo o desenho. Então, isso são medidas que são obrigados hoje, como gestor, tomar, que vão prejudicar a usabilidade, né? User experience, mas são necessárias. Além das medidas jurídicas, tem que tomar as medidas técnicas, né? Isso não é assim, eu acho que é uma das... Porque comprar sistema é caro, Sim. mas o que dá mais trabalho realmente é lidar com o usuário. Né? Que o usuário, você conscientizar ele, você não pode clicar, você não pode cadastrar o seu e-mail da empresa em site de compra e outras coisas que você acaba tendo que oferecer. Naturalmente era feito, né? Sim, sempre foi assim, sempre era permitido, enfim. Talvez ninguém tinha também a dimensão, né? Do risco que poderia chegar se o uso dessa forma, telefone, tudo, né? Hoje está tudo conectado, né? A gente quantos sites tem o computador da empresa, mas você está com o seu celular aqui também. Quantos sites você vai entrar se o seu CPF traz seus dados? Sim. E eu acho que é importante justamente esse balanceamento mesmo, né? De privacidade, de user experience e ao mesmo tempo segurança, né? E tentar entender que essas questões, assim, a gente se preocupa e por isso que é tão importante essa conscientização, mas ao mesmo tempo a gente não está aqui para bloquear ou diminuir a inovação, né? LGPD não é isso, é muito pelo contrário, como a gente estava conversando, então é justamente promover essa inovação com a segurança, com a privacidade garantida. Então, acho que é um trabalho bem difícil mesmo, né? Balancear essas coisas. Então, parece que a gente já só está querendo bloquear, tem umas questões aí de segurança, mas, ao mesmo tempo, não. A gente também quer fomentar a inovação, o uso da tecnologia aqui dentro, mas desde que, né, olhando essa privacidade, olhando a proteção mesmo, como a gente pode fazer isso da melhor forma possível. Fomentar a inovação não só pela inovação, mas fomentar com uma visão estratégica, com uma visão ética, exatamente, com cuidado, que
e merece, né? E nós brasileiros, a gente tem uma posição muito interessante, né? Porque nível assim, de governo, digitalização do governo, a gente ocupa a posição número 2 no mundo, né? A gente perde só para a Coreia do Sul. Então, e a gente tem assim, eu vejo isso como uma vantagem, principalmente cultural, porque a gente tem condição, de repente, de fomentar a inovação, experimentar coisas novas e a partir daí a gente ter, nós como nação, ter um comportamento cultural emergente ali melhor, né, de destaque, né? Então, o iFood nosso é muito conveniente no Brasil, em outros países talvez você tenha uma limitação maior, né? Uber também, você pode ter algumas limitações em outros países, né? Então, a nossa cultura hoje é digitalização no nível Brasil, a gente acha que está muito bem. Só que mesmo assim a gente sabe desses desafios, né? Então é interessante a gente observar esse movimento e talvez usar isso de repente a nosso favor, né? Mas não aqui, mas pensando num aspecto mais global, né? Sim. Como gerenciar essas vulnerabilidades também, né? Como reduzir, né? Porque cada dia mais, seja na nossa casa ou dentro da empresa, temos vulnerabilidades, estão sendo, de um certo modo, exploradas por essas ameaças hoje externas, que podem ser desde um estudante de tecnologia que está tentando testar aquele sistema, até outros países, organizações criminosas. Aquele formato de um hacker igual filmes americanos não existe, tá, pessoal? Isso não existe. É a organização criminosa, normalmente, né, que está fazendo e realiza esses ataques, buscando, com certeza, uma oportunidade financeira em cima disso. Negação de serviços, deixando empresas totalmente afetadas e indisponíveis, gerando prejuízo para nós. Tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém que teve alguém da família ou que se passou por um ente querido num comunicador instantâneo, teve dinheiro que sumiu do banco e entre outras frentes. Esse cenário, né, está muito desafiador. E acreditar que as pessoas já nasceram, claro que as crianças hoje parece que elas já nasceram numa camada de usabilidade da tecnologia, que eles já nasceram passando tablet para lá, para cá, ligando o YouTube, vendo tudo isso, Mas nós esquecemos que nós temos que ter a camada de segurança. O desconfiômetro tem que estar ligado para tudo no que envolve tecnologia, né? Então, o modelo, como ele comentou, né, da confiança zero, né, de eu não confiar em tudo que eu recebo da internet, seja uma notícia, seja um link, seja qualquer coisa, é muito importante. Boa parte, inclusive, dos incidentes que nós acompanhamos no escritório, não é uma exploração de uma vulnerabilidade tecnológica, não, porque a tecnologia dessas empresas, os times são grandes, estão trabalhando, buscando aí fechar as portas, bloquear tudo, é o usuário. Nós chamamos ali, e aí tem um nome bonito, que a gente fala de engenharia social, né? O professor aqui parece que é um engenheiro, né? Um engenheiro, alguém formado. Não, é um estelionatário mesmo, que está se passando por alguém ou algo, e está querendo te pegar num golpe para você clicar, para você comprar. Às vezes aqui, nossa de PO aqui pode receber um e-mail falando, olha, um curso, um tema fantástico de privacidade e tal. Estimula, né? Nós somos, as nossas vulnerabilidades são muitas vezes a nossa curiosidade. Pô, eu quero saber mais sobre isso. Clicou, pronto. Comprometeu a máquina dela, que vai comprometer o ambiente como um todo. Esse é o cenário que nós, lá no escritório, mais acompanhamos de incidentes dentro da E o empresa. estelionatário nem precisa ser altamente capacitado. Então, isso é um ponto interessante, que é essa assimetria, né? Então, os estelionatários sempre existiram, né? Hoje eles têm uma ferramenta a mais. No seu celular hoje você tem, por exemplo, a sua carteira de identidade ali, né? Quantas informações que você tem, né? Então tem essa assimetria muito grande. E a defesa, ela é muito mais difícil do que exige um conhecimento técnico muito maior, né? Do que o próprio agente malicioso, né? Exato. E acho que foi esse ano mesmo, ligaram para mim falando, a gente é uma empresa com nome bonito e tal, a gente está fazendo uma pesquisa sobre cibersegurança, querendo perguntar coisas sobre segurança das APTI para mim. Eu falei, olha, vocês estão fazendo uma pesquisa sobre segurança, vão ligar para mim, você quer que eu passe informações para vocês? Desculpa, não vai acontecer. Um script no final. Tu já anota aí, já pega aí. Então, e o pessoal aceita isso, né? A gente tem uma visão já mais calejada sobre esse assunto, né? E essa Tem até um livro do Kevin Mitnick, que é bem antigo, que lançou, que é sobre engenharia social. Isso é bom.
Tem Ele foi um dos tempo isso, primeiros né? hackers, né, de um certo modo, que se tornaram famosos, virou personagem de filme, morreu, se eu não me engano, esse ano, né, mas claro, ele era um profissional muito competente de tecnologia, mas ele era muito mais como engenheiro social. Isso. Ele jogava as palavras, jogava os desafios para outro lado e Mas buscava é a informação. impressionante os casos que ele cita assim, você fala assim, não é possível que isso aconteceu. Ah. O cara conseguiu uns acessos inexplicáveis, né? Com engenharia social. Coisa boba, sabe? Porque e tá aparecendo muito em campanhas de televisão, os bancos agora, né, por conta aí de riscos operacionais reforçando, olha, não ligo para você, olha, não vou mandar um motoboy na sua casa pegar o seu cartão, você pode Sim. até picar o cartão, mas ele não vai na sua casa pegar o cartão. Cresceu muito, porque as informações, os nossos dados pessoais realmente não estão tão protegidos em todos os locais. Então, facilmente você sabe qual é a data de nascimento aqui de todo mundo. Basta procurar nos buscadores e vai ter esse resultado. E aí aumentaram os golpes do bolo, né, do bolo de aniversário. Sim. Então, a engenharia social aí. Tipo, eu chegar aqui na CPTM, olha, hoje é seu aniversário, mandaram um bolo para você, um presente para você, mas olha, só não pagaram o frete, precisa passar o frete. Aquela maquininha meia com a tela quebrada, alguma coisa que ela já foi comprometida, Sim. era um frete de 10 que virou 10 mil e você pagou. É o golpe. Né? Então, como é que nós temos, e aí o nosso DNA não está preparado ainda para isso, nosso ser humano em si, para não cair nesses golpes. Aí entra o time aqui de segurança, trabalhando muito em conscientização, segurança, gamificando até para facilitar a vida das pessoas, e o time de privacidade atuando forte, né? Uma coisa anda junto com a outra, né? Segurança da informação e privacidade, né? Não tenho privacidade se eu não tenho segurança da informação. Começa por aí qualquer discurso. Então é o desafio, mudar esse DNA nosso. É uma coisa que a gente se preocupa aqui, assim, quando, né, tá falando dessa conscientização, enfim, e de fato, indo até por essa linha, a gente tenta até, na hora de conscientizar, tentar uma coisa mais lúdica, até para tentar captar melhor a ideia. Então, a gente lançou um gibi, por exemplo, sabe, umas coisas, ou as pílulas, é justamente também pensando nisso, para tentar trazer esse tema e deixar ele mais próximo, né? mais Mais próximo, acessível. porque você fica muito técnico, se você é uma coisa que você fica distante, né? Então, quando você traz para o seu dia a dia, porque o engenheiro social é isso também, né? Ele entra com a sua emoção no seu dia a dia e consegue te captar. Então, assim, é tentar entrar nessa área que a gente acha também consegue mais resultados. É a nossa tentativa. E aquilo, não dá para ser meio ético ou meio seguro, né? Tipo assim, eu sou ético no ambiente corporativo, não no pessoal. Então, quando você traz esses temas que são transversais, trazer coisas do dia a dia, olha, esse tipo de vacilo aqui, não faz aqui, mas também não faz na sua casa também, né? Então, aí a pessoa já vai, puxa, isso aqui é um comportamento seguro que eu tenho que levar não aqui só para a empresa, mas para minha vida, como uma boa prática, é isso. Então, pronto, aí ele capta. E aí, quem sabe, isso vai lá para o DNA dele, né, para a nova geração. E aí vai diminuindo o esforço para conseguir chegar. Mas é tanta novidade, né, professor, de incidentes ou de ataques de segurança da informação, que não é fácil, né? Sim, que nem a gente está conversando aqui, a superfície de ataque ela é muito grande, né? Todo mundo, assim, a maioria dos brasileiros hoje tem um celular no bolso, certo? Você tem, de repente, um roteador em casa, que a gente estava conversando antes, a gente fez uma pesquisa sobre roteadores, Wi-Fi. Com a pandemia, se tinha uma empresa, a empresa tinha a rede muito certinha, a borda da rede muito certinha, todo mundo agora tá de home office. O que aconteceu com a borda da rede? Você relaxou a borda da rede, né? E, quer dizer, você aumentou a superfície de ataque. Então, é um desafio muito grande. Aí, coloca isso para bens e serviços da sociedade como um todo, então a gente tem um desafio enorme aí pela frente, né? Ter essa conscientização, a gente passar para os filhos, inclusive no CGI-BR, né, o Comitê Gestor da Internet Brasileira, eles têm uma série de cartilhas lá. A gente teve um evento semana passada, a gente ganhou elas impressas, né? E isso vale a pena. Levei para as minhas filhas, 10 anos, elas com cheio de desenho ali, elas já estão se educando e sabendo o que é um ransomware, por exemplo, elas estavam me perguntando e tem a ilustração. Acho que vale a pena, o pessoal que está escutando a gente, está acompanhando a gente, vale a pena lá, cgi.br, procura as cartilhas lá, que vale muito a pena. E vai muito de encontro a isso que a gente está falando, né? Essa questão de educação, de cultura, entender que isso é um perigo de fato, né? É um risco que a gente tem ali, né? Sim, nem tudo dá para ser resolvido com a legislação, né? De colocar uma pena, ou enfim. Jogado para usar quando
precisa. Isso. Se puder evitar, né? Ficando assim. O caminho é a educação digital mesmo, é a cooperação, né? E a gente observa, porque aquela velha frase que internet é um território sem lei, isso não existe mais. Não. A tecnologia deixa rastros, né? Essa rastreabilidade apoia os advogados, as autoridades de investigação, assim, muitas vezes, identificar os culpados. Claro que não é um trabalho fácil fazer um processo de investigação para encontrar quem são ali as pessoas, os grupos criminosos que geraram um golpe, um prejuízo, mas isso acontece e acontece todo dia. Só não sai muitas vezes na mídia, né? Mas todo dia também tem gente sendo presa, gente ressarcindo, pagando multas por conta de atos ou atividades que fazem na internet, seja o mal intencionado, o criminoso, ou seja até alguém que fez sem a devida orientação e escreveu alguma bobagem numa rede social. Então, até bem, a atividade forense criminal em cibersegurança está muito intensa. Tanto que tem um departamento, tem um departamento gigantesco aqui na Luz, né? Só de várias pessoas especializadas nisso. O pessoal não tem noção que o Brasil está tão adiantado nisso. Em cibersegurança. É esse time hoje especializado nessa prática que acabam entrando nesse sistema de direito digital. Então, conhecer muito bem de forense computacional, e aí, para quem está nos acompanhando, são profissões, a gente poderia falar, profissões do futuro, né? Aquele CSI, né? Que vocês vão lembrar lá do seriado em si, pensam, só que são recursos tecnológicos que você está investigando. O que aconteceu? Como é que foi isso? Como é que foi o acesso? Que vulnerabilidade que foi explorada? Ela que clicou no link, abriu a porta para alguém entrar, cresce muito. A própria profissão do encarregado de dados, é uma profissão que, se a gente for falar, é nova, veio por conta de decorrência de lei, né? Mas ela é uma profissão hoje que é estratégica da companhia, de como é que eu consigo utilizar dados pessoais, gerar vamos dizer assim, um benefício de companhia como estratégia para tomada de decisão e, ao mesmo tempo, eu dou tranquilidade para o titular daquele dado, para a pessoa, que, olha, eu estou aqui assegurando a sua privacidade, fique tranquilo. As empresas que não tratavam os dados corretamente, que sacaneavam os titulares mesmo, tipo assim, baixei um joguinho da internet, fiz um cadastro, todo mundo baixa esses joguinhos casuais para ficar numa fila, né, para ficar dentro do trem, né, do vagão em si. Pô, será que vale a pena eu baixar isso hoje? O que essa empresa está fazendo com esses dados em si? Meus dados pessoais, será que está sendo utilizado para alguma coisa? Aqueles aplicativos que as pessoas ficavam filmando ou tirando foto para ficar se estava mais jovem, mais velha. Olha que bom volume de dados que está sendo gerado para fazer bases de treinamento para algoritmos de inteligência artificial, para ajudar em aplicativos ou algoritmos de reconhecimento e autenticação facial. Então, o ponto que a pessoa quer fazer aquilo. Então. O ponto de 5 anos atrás, o ponto de hoje. Ela é levada ao erro. O erro no sentido assim, eu quero muito usar esse recurso, essa tecnologia, eu quero aquele resultado. Mas não está claro o que aquela pessoa vai fazer com aquele dado depois, com aquela foto. Pô, será que eles estão vendendo para algum país, para alguma empresa, para ficar treinando? Vocês já ouviram falar de machine learning, essas inteligências artificiais estão usando dados para conseguir fazer esses resultados incríveis que a gente acompanha. E essas informações normalmente estão ali nas letrinhas miúdas. Você até tem lá um termo de aceite, mas dificilmente sabemos vai ler. que somente nós, advogados, que vemos aquele termo, né? Porque a pessoa ela vai falar que mal tem uma grande adoção. Foto, fazer uma comparação de foto, né? Então, ou fazer um avatar meu, né? Todo mundo está fazendo, uma grande adoção. Eles sabem plantar alguma coisa na rede social e tornar aquilo viral. Poxa, se todo mundo está fazendo, aquela coisa, eu também quero fazer isso, né? E por mais que tenha o aviso ali, né? A pessoa não passa por cima disso, né? Mas com a LGPD eu acho que isso ajudou, porque antes eu acho que nem o aviso tinha, nem as letrinhas. Não. E agora com a LGPD tem um sentimento. Não, e muito a questão da transparência e da finalidade. Agora as empresas, elas não podem tratar dados sem ter uma finalidade clara para aquele dado. Você não pode simplesmente coletar, né, qualquer dado. Então agora ele precisa ter a base legal, né, ter a transparência para o usuário. Então a gente vê menos até agora, tem que ter pelo menos as letrinhas miúdas. Olha o que você está fazendo. Acho que... A gente implantou os cookies, né? Hoje, nenhum site você pode entrar hoje sem
você dizer como é que você vai guardar os dados até mesmo do seu browser. Exato. Então tem os cookies. Porque você consegue identificar uma Exato. pessoa. E a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, é uma lei que nós chamamos de lei principiológica. Ela estabelece princípios, como a Olivia estava comentando. E, normalmente, a gente puxa, você fala, ó, pessoal, fixem nesses princípios. Finalidade. Para que eu vou usar esse dado pessoal? Necessidade. Eu preciso desse dado pessoal para atingir aquela finalidade? Transparência. O usuário sabe ou tem a percepção de que eu vou fazer isso? Ou eu estou sacaneando o titular, né? O usuário final. E segurança. Né? São, no mínimo, esses 4 de 10 que eu tenho que estar registrado, todas as áreas de negócio, eu no dia a dia também ficar alerta, vou ler o termo de uso, vou olhar a política de privacidade, aquele site tem aviso de cookie, não tem, puxa, que esquisito, ele não está atendendo a legislação de proteção de dados? Será que eu vou me relacionar com essa empresa? Pô, não é uma obrigação já há mais de 2 anos que tinha que ter isso? Puxa, não tem? Não é estranho? Cadê o encarregado de dados? Cadê o endereço? Quando é que eu comunico com essa empresa? Eu, como usuário dessa tecnologia, eu também tenho que ficar ligado. Não esperar que seja o Estado paternalista que vai me ajudar em qualquer coisa. Não, fique ligado, né? Veja o que está acontecendo. É muito importante isso. Aí tem a geração agora também, que hoje a única diversão que tem é a internet, né? E a gente já tá, essa geração já está com 20 e poucos anos, que antes era uma geração que tinha 12, 13 anos, agora já está passando dos 20 anos. Então a gente está caminhando para ninguém mais assistir TV, e só assim, interagir com sites, ou com o YouTube, ou com qualquer outra coisa, com outras ferramentas, né? E isso vai piorar cada vez mais, porque essas ferramentas estão muito intrusivas, elas estão pegando informações suas o tempo todo. E voltando ao modo da corporação, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente disponibiliza qualquer site, para não ter essa interação da empresa também com essas ferramentas. Então, e é um caso que o professor Lourenço falou, né, que você tem que o tempo todo ficar analisando o que o usuário está fazendo, onde é que ele está acessando, se aquilo à noite não é o horário dele, se ele começou a acessar uma coisa diferente agora. Então, tem ferramentas específicas para isso que ficam o tempo todo monitorando cada acesso de cada usuário em cada sistema, e até mesmo se tem um volume muito grande de acesso. Ele fala que pode ser algum vírus ou um ransomware que está rodando na máquina. Então, todo esse cuidado precisa ter, tanto no corporativo como esse caso que você falou, todo mundo trabalhando de casa. Isso aí E quem que está usando aquele computador? Às vezes até mesmo o computador corporativo, que aqui a gente exige que seja o computador da empresa para acessar a nossa rede externamente, às vezes o pai vai lá e deixa meu filho ficar jogando aqui e tal. Então você tem que se preocupar com a proteção de todos os dispositivos da empresa, celular, notebook, qualquer coisa que ele possa usar para acessar o dado da sua empresa. E o desafio da área de tecnologia, que atua com a segurança também, dentro do ambiente corporativo, é conseguir com que as áreas de negócio não criem aqueles que nós chamamos de shadow IT, né? Que é muitas vezes o quê? Uma área que tem alguma ideia ou algo inovador, que está apenas ainda testando, faz um cadastro num site, começa a colocar algumas informações. Não, eu só estou testando aqui o site. Aí você vai olhar, tem uma sequência de projetos, né? Projetos especiais aqui da companhia estão num site que é grátis, que vai aparecer daqui a pouco no resultado do buscador. Então, trabalhar para que os times, e não que não possa trazer essa ideia ou inovação, mas que utilize o canal adequado para averiguar, poxa, posso fazer isso? Poxa, estou trazendo risco para a empresa se eu colocar essa informação aí, né? Poxa, qual é o recurso ou a vantagem que eu vou ter disso? Que era um pouco que a gente estava falando antes do ChatGPT. Né? A gente hoje tem muitas ferramentas que são facilitadoras e elas vêm, né, para o usuário, ainda mais e dentro da empresa, como, olha, você poderia, se eu usar esse daqui, eu vou ganhar tempo para redigir uma cláusula, um contrato, ou para fazer algum tipo de pesquisa, né? Então... E você está colocando ali as informações da empresa, no chat GPT, por exemplo. Que é aquilo que nós não lemos e não tomamos o cuidado de saber aquela informação que eu estou colocando naquele prompt, que é aquela caixa que eu estou pesquisando. Para onde vai? O que a empresa vai fazer com isso? Qual é a segurança que ela está aplicando nisso? Uma coisa é você usar as versões que são as gratuitas, que ele já fala, o que você colocar aí é meu,
e aí eu vou usar para fazer o machine learning, vou melhorar o meu resultado e performance, ou as versões que são pagas para o ambiente corporativo, que aí ele traz uma camada de segurança, né? Segurança é caro, né? Segurança não é barato, né? Do tipo assim, aquela ideia do almoço grátis, desconfie, porque deve estar tendo uma contrapartida de nós como usuários da empresa em si, em pró alguma vantagem dessa nova companhia, dessa empresa. Então, e aí aqui nós no escritório nós Só fazer um comentário interessante, que se não tem um produto, você é o produto. E eu desafio como é que as empresas, então, trabalham de novo em conscientizar e orientar os colaboradores. Se você for usar, é aquilo. Hoje não tá para falar, não vai usar, porque ele vai no celular dele pessoal, ele vai abrir lá e vai ter o prompt, ele vai falar, olha, me arrume essa frase porque eu queria uma comunicação não violenta com meu chefe, né? Algo assim. O chat GPT, ele vai montar, tomara que vocês não caiam naquela estatística de alucinação do resultado dele, né, e mandar algo muito pior para o seu chefe, mas ele vai te trazer um resultado e você vai falar, que legal, consegui entender e aprimorei aqui a minha comunicação. Mas o que você colocou ali? Você poderia ter colocado o nome do seu chefe, você poderia ter colocado um script que você está pedindo para ele te ajudar a aprimorar, e você está perdendo o controle daquilo. E a empresa está perdendo um ativo, que é essa propriedade intelectual, o conhecimento, para essa tecnologia. Esse é o maior desafio. E aí, por isso, aí volta naquele conceito do privacy by design, né? Então, toda vez que for fazer utilizar, de novo, a LGPD não está aqui, nem o departamento, enfim, para vedar nada, para não, né? A gente fomenta essa inovação, mas passar pela gente para a gente poder orientar, né? A gente tem um trabalho, a gente também já falou sobre isso, como orientar essa questão do ChatGPT aqui na CPTM e a utilização de outras ferramentas e outras tecnologias. Porque é isso, né? E é muito interessante isso da conscientização, porque é o que você falou também de levar para casa, né? A gente começou a falar tanto disso aqui e depois a gente fez uma ação recentemente aí da LGPD pedindo para o pessoal escrever como que a LGPD afetou na vida, no trabalho, mas muita gente também trouxe respostas no sentido de como para ele entender, né, esse poder que ele tem sobre os dados deles e a preocupação que ele tem que ter, né? Então, é muito interessante isso, como você vê esse assunto permeando na vida como um todo, de todo, né? Na privada, na empresa. Então, é um trabalho gratificante, assim, você vê essa educação, essa mudança aí de cultura, né? Eu acho até que vale a pena aqui para quem está nos acompanhando, né, dar uma dica para eles para seguirem vocês aqui, né, no TikTok, pessoal. Aí o oficial do TikTok deles é demais, né? É demais. Vale a pena acompanhar porque é muito bom as sacadas em si, que é de comunicação, do relacionamento, tanto para o usuário do serviço que vocês prestam, como também para a equipe interna. Tá próximo, falar a mesma linguagem é fundamental. Não falar do juridiquês, não falar do tecnês, colocar isso no dia a dia. E isso é uma maneira de gerar o conhecimento e trazer a cultura do O tema. marketing da CPTM está de parabéns mesmo, viu? Cada vez melhor. Muito bom. Muito bom. E uma questão que a gente tinha comentado antes de começar, né, Lourenço, aquela tríade que você falou. Então, acho que você pode explicar melhor aí pra gente. A gente estava conversando antes. Uma coisa está ligada à outra. Exato. O relacionamento entre, por exemplo, segurança, privacidade e safety, que é segurança física, né? Então, esses termos vêm do inglês, então segurança, cibersegurança do digital e o safety do mundo real, né? E uma intersecção entre elas. Então, o que a gente percebe hoje é algo assim que sempre existiu, são os estelionatários, são criminosos, né? Eles têm hoje essa ferramenta. Que ferramenta é essa? Uma ferramenta que te permite uma ponte de acesso que possibilita ali, então, essa atividade maliciosa, criminosa, e que tem consequências, por exemplo, por privacidade. Então, você tem uma falha na privacidade por meio da cibersegurança. Você tem uma falha, por exemplo, um dano físico, uma consequência física, cinética, né, pela segurança cibernética. Então, a gente observar isso como um todo abre um pouco a visão da gente, porque não é só o computador que está ali e que foi afetado, o que o criminoso vai fazer com o computador que está na minha casa, qual que é a minha importância como um todo. Mas, às vezes, aquele computador está hospedando um botnet ali, né? O computador da tua casa.
ele tá lá quietinho, paradinho, é um robô ali. Por quê? Porque ao acionar, por exemplo, do agente malicioso, aquilo pode disparar uma negação de serviço distribuída. E você pode parar um site. Então, você tem uma consequência, um site, por exemplo, de um serviço importante. Imagine aí um serviço importante para a sociedade como um todo, para o governo digital. Imagina você ter o serviço, sei lá, de consulta CPF paralisado no Brasil como um todo. De repente, alguma requisição, algum pedido ali que serviu para lotar os servidores do governo veio de um computador que de repente estava para casa. Então, às vezes, se você pensar de forma isolada, você imagina ali, qual a consequência disso? Não tem uma grande consequência, mas quando você pensa no todo e você começa a perceber essas integrações, então a brecha de segurança ela acaba sendo um habilitador para outras atividades maliciosas. E de novo volta aquela questão, né? Há uma assimetria, né? Então uma diferença muito grande entre o atacante, o conhecimento técnico do atacante, a quantidade de ferramentas disponíveis hoje para fazer o ataque, o outro lado, a contrapartida, que é fazer a defesa. Realmente exige um conhecimento técnico muito grande, existe um gasto financeiro muito grande para contratar ferramentas, mecanismos de proteção, e você tem essa disparidade muito grande, né? Então, é importante a gente ter essa consciência, perceber a interligação entre essas áreas. Sei lá, de segurança, você afetar o ambiente físico, imagina, isso às vezes o ouvinte não vivenciou isso, né, mas isso é realidade, a gente vive isso no dia a dia, né, principalmente quando você vai para as forças, eu sou lá do ITA, né, tem uma integração muito grande com as forças armadas, a gente vive isso, a gente vivencia esse tipo de coisa, Polícia Federal também, né. E uma coisa que algumas pessoas também não entendem é que eles acham que também o foco da segurança é apenas o celular, o computador e só, e mais nada. Não pensa nem que tem várias coisas que hoje está tudo conectado à internet. Acho que era importante. A internet das coisas, né? A internet das coisas, que é a famosa internet das coisas. Hoje pode ser muito vulnerável. Teve vários hospitais que foram invadidos no ano passado também. Foi o Einstein e o Sírio-Libanês, né? Eu tive até com com eles lá, eles falaram. E eles acham que foi pelo sistema de internet das coisas deles que foram invadidos. Eles suspeitam disso, que eles apagaram tudo, né? Então, não sabe. E eu acho que a gente tem que ter consciência que vulnerabilidade não é só o celular e o computador. Acho que é importante ver isso. Exatamente. A gente tem uma instrumentação, quer dizer, na tua casa, você coloca, sei lá, sistema de luz autoconfigurável pelo celular. E começa a usar a sua imaginação, TV, geladeira, videogame, janela, você abre a janela, fecha, lava roupa. E há uma tendência de indústria 4.0. Esse é um exemplo que eu estou dando, porque você consegue entrar no site, por exemplo, você consegue comprar coisas para colocar dentro da sua casa e instrumentar ela. Mas o mundo quer levar isso para a indústria, e está levando e vai levar. Né? Então a gente fica muito claro, quer dizer, que você ter uma falha de segurança, você realmente, a hora que você começa a observar essas questões, você tem uma ligação direta entre a falha de segurança e o impacto físico que isso vai ter, né? E pode impactar, por exemplo, em meio ambiente, pode causar um dano, ecológico, ambiental, né? Sistema de abastecimento de água, você pode intoxicar pessoas por questão de cloro, né? Você mudar a quantidade de cloro e depois causar uma negação de serviço no serviço do hospital, porque as pessoas vão para o hospital. Aí acontece aquela situação, então começa a tomar proporções grandes, aí é a hora que você começa a estudar um pouco mais profundamente. Mas é importante ter essa consciência, né? Acho que aí começa a voltar. Poxa, acho que o Brasil tem uma posição muito interessante nesse aspecto, porque a gente pode experimentar muito, a gente experimenta muito aqui no Brasil, e a gente pode crescer como sociedade, ter uma educação melhor, uma educação do ponto de vista de cibersegurança, né? E ter uma consciência melhor, né? E aproveitar os TikTok, né, que eu tô falando da CPTM, que é fantástico. Assim, a gente vê a importância da colaboração, né, entre as organizações, entre o setor público, privado, juristas,
os especialistas, né, em cibersegurança, enfim, tudo isso é crucial para a mitigação dos riscos, né? Total. E é muito bom ver que a CPTM, né, ela está engajada, né, para buscar sempre essas melhores práticas, né? Com certeza. Eu acho que é legal até destacar, vindo aqui para a CPTM, nessa questão que é todo mundo envolvido, né? Então, tem essa área, eu sou de PO, tem a nossa área, mas são todas as áreas envolvidas, né? A gente está diretamente com a área de TI, o jurídico ajuda muito, né? Nessas questões também. Então, acho que isso é legal. E, na verdade, o que você estava falando também, que quem são as áreas fins, né? As áreas de negócios que realmente, né, estão lá tratando dados. Então, eles que estão também no dia a dia. Então, é um conjunto. Eu acho que o avanço que a gente teve de adequação aqui é um avanço da CPTM como um todo, né? Tem um negócio, mas são a equipe inteira, a empresa. E a alta direção também, que incorporou isso como uma questão aqui para a CPTM, né? É o que a gente fala muito, né? É uma questão cultural da empresa, né? Tem que ter essa mudança. Que bom que ela está sendo implementada, né? Já há um tempo. E toda essa. E essa, Realmente é uma mudança. e essa organização ou cooperação nós vemos em todas as camadas. Então, camadas internas de empresa, entre áreas de negócio, entre empresas, muitas vezes até entre concorrentes. Por quê? Porque um problema que está acontecendo, um ataque ou algo que está acontecendo numa empresa, vai acontecer na outra, na prima dela, no espelho dela. Então, compartilhar experiências e trocar informações é muito importante. Recentemente, no Brasil, também ratificamos a Convenção de Budapeste, que é para trocar e acelerar processo de investigações transfronteiriças, internacionais, para o quê? Agilidade. Né? O ambiente hoje digital, um ataque cibernético, não dá para esperar 2, 3 anos para conseguir achar ou ter alguma resposta, alguma prova. A resposta a tudo, até para o usuário, né? A gente tem que dar uma satisfação quando acontece, né? Tem que informar e é na hora, né? Não dá para ficar analisando tudo, depois daqui um mês, comunicar, explicar, enfim. É imediato. E essa gestão, e a gestão do incidente, e aí nós acompanhamos alguns, né? As empresas preparadas, como a de vocês em si, com protocolos, procedimentos estabelecidos, boas práticas em si, conseguem navegar sem tantas dores, ou a dor sempre vai ter no incidente, todo mundo está perdendo ali, mas um pouco menos dolorosa, né? Sabendo o que cada um vai fazer naquele momento do incidente, sabendo quem um aciona, sabendo cada um qual é o seu papel para atuar ali. E aí quando a gente volta em casa é a mesma coisa, simplesmente é daquele formato, roubaram meu celular, é um incidente. E agora o que eu faço? Eu ligo para quem? Ligo para o banco? Ligo para a operadora? Ligo para a polícia? Meu Deus, né? Então, você já mentalizar, se isso acontecer, eu tenho aquele botãozinho do Apocalipse que eu tenho que entrar no site, apagar remotamente meus dados, depois eu tenho algum lugar que eu tenho um e-mail guardado, que eu vou ligar para a polícia, para a autoridade, vou pedir para a Anatel bloquear o e-mail, saio ligando para os bancos para cancelar meus cartões digitais que estavam ali. Esse é o plano. Então, as empresas hoje entenderam que elas precisam de um plano e não dá para resolver isso na hora do incidente. Então, é um ponto muito importante. E essa cooperação entre empresas, órgãos públicos e todas as áreas de negócio é fundamental para o sucesso. E até quando acontece um incidente, se você não tiver apoio das outras áreas, você não consegue tratar o incidente corretamente, né? Não. Você tem que ficar dedicado à parte técnica mesmo, à parte de segurança. Então, é essencial você ter apoio do jurídico e a parte de tratamento de dados, senão... E hoje que a gente vê que sofrem muito é as equipes técnicas mesmo, principalmente de tecnologia e times, muitas vezes não, times enxutos, que a própria pessoa que está ajudando a fazer a gestão do incidente tem que correr atrás para recuperar o ambiente. Você sabe que não vai dar certo. Né? Então, é igual em casa, você está querendo apagar o fogo e ao mesmo tempo fazer outra coisa ao mesmo tempo. Vai queimar alguma coisa, não vai ter jeito. Então, ter cada um no seu quadrado na hora do incidente é muito importante. Dedicar as pessoas. Não, cara, para aqui. Você recupera o ambiente. Sobe lá o ambiente que caiu. Você prepara aqui, vai acompanhando o que aconteceu. Vai fazendo um levantamento do incidente e depois traz para nós aqui qual é o próximo passo. A mesma pessoa não dá certo. Essa integração é muito, você estava falando, fiquei pensando, essa integração ela é muito importante, né?
a gente tem isso muito bem estabelecido no sistema financeiro do Brasil, né? Então, o banco, quando tem um incidente, ele acaba tendo um canal muito aberto e facilitado com outros bancos. Quer dizer, teve um incidente, beleza, agora vamos minimizar, vamos mitigar a chance de ter outra incidência ali, né? Estava usando a analogia do fogo, tá pegando fogo ali, né? Ter essa comunicação, ela é muito importante, porque na eventualidade de um incidente, vem outros que vão ajudar, e se vice-versa também, né? Porque se tiver um incidente em outro local, você participar, que a gente estava comentando, foi chamado, né, mas para apoiar, isso é muito importante, porque você consegue ver um exemplo ali, aconteceu um incêndio ali, cyber incêndio, né? E você consegue ver ali qual que é a consequência, de repente, mapear algum ponto que você pode melhorar em processos internos, né? Isso é fundamental. Então, no fundo, acaba sendo uma força-tarefa, né? Então, ter essa força-tarefa, ela é essencial, né, para a gente melhorar a qualidade do serviço, né? Como um todo. E o próprio governo, eu acho, aqui do Estado de São Paulo, né, falando disso, que agora tem também uma Secretaria de Governo Digital, né? Então, eu acho que tem essa preocupação agora como Estado. Então, você falando do Brasil, que a gente já tem, né, essa questão de ser um país que está nessa digital, o governo também está, né, nessa preocupação. Então, acho que isso vai demonstrando também força e integração dessa questão aí enfim. Então, é interessante aí para os avanços, para os próximos avanços. E a LGPD, ela vem, né, via aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, apoiar também a dar uma transparência nesse cenário de volumes de incidentes, do que está acontecendo, já que as empresas também agora passam, e até então eu poderia deixar debaixo do pano, ou qualquer coisa que acontecesse aqui, nem avisaria o titular ou algo parecido, agora o encarregado de dados, a encarregada de dados, tem o dever de fazer uma avaliação crítica de risco à privacidade, é um risco alto, eu tenho que avisar o pessoal, aqui os titulares, a autoridade, deu ruim aqui, aconteceu isso, estamos trabalhando dessa maneira aqui, ela está registrando isso também. Então, você começa a ter um histórico para ajudar até nas estratégias, até de país, né, de como é que nós estamos, o quanto vulnerável nós estamos. Será que aquelas empresas, porque quando a gente tem muitos dos incidentes, né, de ataques de empresa e tal, a empresa também é vítima, né? Não é a empresa que é sacana, porque muitas vezes é um ambiente tão complexo de gerenciar e de proteger que o criminoso, por outro lado, ele tem tempo, motivação e dinheiro, então ele vai para cima e aí ele consegue o acesso. A empresa também foi vítima, não podemos criminalizar uma empresa, né, que também teve um incidente de segurança da informação. E aí a gente puxa pro gancho do dia a dia, né, do usuário final. E aquilo, o cara foi roubaram o celular dele na Avenida Paulista, aqui no centro da cidade, registra, reporta, porque eu vou virar estatística, Leandro. Vai virar estatística, mas com a estatística as autoridades também direcionam esforços. Sem a estatística, sem o número, ali está tudo bom, ali está tudo bem. Então, esse ponto é muito importante, né? A colaboração da vítima, né? Da empresa, que também é vítima, do titular, que é afetado. Hoje está todo mundo muito mais conectado, eu diria. Exatamente. Bom, acho que está caminhando aqui para o fim, né? Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, por disponibilizarem esse tempo e compartilhar com a gente todo o conhecimento, o conteúdo. Isso é muito valioso, muito gratificante para a gente aqui também, do Comitê de Inovação, conseguir ter toda essa troca, né? É uma coisa inovadora, não sei se a gente está na terceira edição da Semana de Inovação. E, bom, para quem está nos acompanhando, gostaria de continuem, né? Ainda temos muita programação bacana ainda hoje de podcast. E quem conseguir dar uma passadinha no nosso stand lá na Barra Funda, a gente vai ficar até às 18 horas. Tem muita tecnologia que a gente aplica aqui na CPTM, está lá demonstrada, tá muito bacana, tudo organizado, com muito cuidado pelo pessoal do comitê. Então, novamente, muito obrigada. Agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês nesse evento. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Agradeço novamente o convite, né?
Legal bater esse papo aqui com vocês. Obrigado.